Lucas 16. O verso 13 ao 15. O ideal seria que nós lêssemos o capítulo 16 inteiro, mas para a gente ganhar tempo na mensagem, vamos direto ao ponto. Lucas 16, 13 diz: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas palavras e zombavam de Jesus. Amém? Eles zombavam de quem? Quando Jesus estava falando o quê? Senhor, nós queremos orar nesta noite, pedir que o Senhor fale conosco, nos abençoe, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração a tua rica e poderosa palavra. Queridos, olha aqui para mim. Você sabe qual é o assunto mais tratado, o tema mais tratado da Bíblia? O assunto mais importante da Bíblia. Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, qual é o assunto central? Deus, o homem e o propósito de Deus para o homem. Esse é o assunto da Bíblia. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, lá está dizendo como Deus criou. O capítulo 2 fala como Deus criou o homem. E o capítulo 3 de Gênesis fala como o homem caiu e saiu da presença de Deus. Certo? Tudo que você lê do capítulo 4 para frente é conteúdo. Tudo que você entende do propósito de Deus está no Gênesis 1, 2 e 3. Do capítulo 4 de Gênesis até Apocalipse é o desenrolar da história. Entenda isso. Deus está falando com o homem através da sua palavra sobre ele mesmo, sobre o homem, sobre o propósito do homem e o que Deus quer do homem e o relacionamento de Deus com o homem. Esse é o assunto central da Bíblia. Tudo se resume a isso. Mas depois que você parte do capítulo 4 em diante do livro de Gênesis, você vai ver o primeiro assassinato, você vai ver dilúvio, você vai ver a formação do povo de Israel, o chamado de Abraão, de Isaac, Jacó, a formação dos patriarcas e tudo que aconteceu até hoje. Então, nós temos este assunto central na Bíblia. Deus, o homem, o seu relacionamento com o homem, o seu propósito com o homem. Isso é o assunto da Bíblia. Agora, quando você começa a estudar doutrinas bíblicas e quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a ver que Deus está tratando da fé, Deus está tratando da salvação, Deus está tratando de valores e princípios, Deus está falando uma série de coisas que fazem parte da vida prática do homem, no relacionamento dele com Deus e no relacionamento dele com o próximo. Por isso que quando você estuda os 10 mandamentos, o que tem lá? Os 4 primeiros mandamentos falam do seu relacionamento com Deus e os outros 6 tópicos dos 10 mandamentos falam do seu relacionamento com o próximo. Quando Jesus veio aqui à terra, perguntaram para ele: Senhor, como é que o Senhor resume tudo? Ele falou: olha, eu vou resumir tudo em 2 mandamentos. Ame a Deus acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, com habilidades e dons e talentos, capacidades potenciais, tudo isso tem que estar submetido a Deus. E o segundo mandamento é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, o que você quer para você, você tem que querer para o seu próximo. O que você não quer para você, não queira para o teu próximo. E nisso você cumpre o Evangelho. Amém? Só que olha só, no meio desse monte de
doutrinas, temas e alguns assuntos que a Bíblia aborda, o assunto mais falado é o dinheiro. O dinheiro é mais falado que fé. O dinheiro é mais falado que amor. O dinheiro é mais falado do que salvação. O dinheiro é mais falado do que qualquer outro assunto da Bíblia. Preste atenção no que eu vou te falar. Existem mais de 2.300 passagens, versículos que falam do dinheiro e de posses. Não tem nenhum assunto que chega perto disso. Aí eu queria pensar com você nessa noite. Por que o tema mais tratado por Deus em relação ao homem não foi fé? Por que o tema mais importante que o Espírito Santo tratou no decorrer de 1500 anos, no período em que a Bíblia foi escrita, do Velho Testamento, Novo Testamento, passando aí por 40 ou 39 autores, em períodos diferentes, sempre o assunto central foi Deus alertando o homem sobre o problema do dinheiro. Por quê? Por que Deus gastou tanto tempo falando conosco sobre dinheiro, sobre riquezas, sobre ouro, sobre prata, sobre tesouros? Aonde está o teu tesouro? Por quê? É o tema dessa noite. Por que Deus gasta tanto tempo tratando do dinheiro, das riquezas? É necessário que a gente entenda que ter dinheiro, possuir dinheiro, é necessário que você entenda que o problema de Deus não é o dinheiro. Deus não tem problema com dinheiro. Até porque se você ler a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2 e o versículo 8, Deus diz lá que Ele é o dono do ouro e da prata. Todo o poder, toda a riqueza pertence a Deus. Ponto. Está escrito na Bíblia. Então, se no decorrer da Bíblia você vai encontrar homens que eram extraordinariamente multimilionários, como por exemplo o nosso irmão Jó. Se você estudar a riqueza de Jó e transferir para os dias atuais, e fazer a comparação do valor de camelo, de rebanhos, você vai descobrir que Jó, ele era multimilionário. E quando ele passou pela provação com Deus, e quando ele sai da provação, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. Você estuda a vida de Abraão, e Abraão, ele era riquíssimo. Você estuda a vida de Isaac, Isaac era riquíssimo. Você estuda a vida de Jacó, e Jacó, que era de uma família rica, perde tudo quando ele está fugindo do seu irmão Esaú, por causa da briga que ele teve, enganando, vendendo e comprando a primogenitura. Quando ele ora em Gênesis 28, ele faz um voto a Deus e fala: Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, me livrar, de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E a Bíblia diz que quando ele volta para a terra dele, ele estava riquíssimo. Davi era riquíssimo. Salomão, multimega milionário. José de Arimateia, que foi lá e comprou e pegou o corpo de Jesus, comprou um túmulo novo, escavado numa rocha, que era um dinheiro milionário naquela época. Alguém que tinha muito dinheiro é que podia enterrar os seus mortos numa rocha. José de Arimateia foi lá e comprou, e Nicodemos foi lá e fez todo o processo de preparo do corpo de Jesus, que custava muito dinheiro. Só pessoas ricas faziam isso. Pastor, então o problema não é o dinheiro? Não. Nunca foi. Qual que é o problema então? Esse
é o assunto da noite. O problema não é o dinheiro, mas é o que diz respeito ao dinheiro. A forma como você lida com o dinheiro expressa, mostra e revela como anda a tua espiritualidade e o teu relacionamento com Deus. Ter muito dinheiro e entregue e submisso a Deus, como diz as Escrituras, quando a Bíblia fala que em primeiro lugar seja Deus e em segundo lugar seja o teu próximo. Ame a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você tem muito dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro? Honrar a Deus e cuidar do seu próximo. Mas então onde que o problema começa? O dinheiro começa quando você começa a ter o dinheiro e quando você perde a perspectiva de Deus acerca para que serve o dinheiro? Para que há dinheiro? Por que há dinheiro? Por que existe riquezas? Por que existe tesouros? Por que Deus é dono do ouro e da prata? Por que tudo pertence a Deus? E por que há um conflito absurdo entre homens e em relação a Deus quando fala de dinheiro? Aqui, onde nós lemos no capítulo 16, se você ler o capítulo 16, Jesus estava falando justamente sobre mordomia. A Bíblia fala que tudo pertence a Deus. Então, se tudo pertence a Deus, nós somos apenas mordomos do Senhor. O que nós somos? Administradores do Senhor. A uns Deus dá milhões, a outros Deus dá bilhões, a outros Deus dá milhares, e a outros Deus dá pouco, e a outros tem pouco. Mas tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. E aí o capítulo 16 está falando Jesus sobre a parábola do mordomo infiel. E ele conta que havia um certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Jesus começa a falar no capítulo 16, verso 1, acerca de mordomos infiéis. Deus estava falando de quem? Dele. O que Deus estava falando aqui, pastor? Deus está falando dele. Quem que é dono de tudo? Deus. Então nós somos o quê? Mordomos. Então Deus começa a falar uma parábola sobre a infidelidade de alguns mordomos, e ele cita o exemplo de um mordomo infiel, que quando foi para ser demitido, ele procurou os devedores do seu patrão, e ele negociou, e ele ajudou todo mundo, para que ele pudesse de alguma forma ter benefício, pelo menos benefício das riquezas injustas. Aí Jesus fala: se você não é fiel nas coisas dessa terra, como é que eu posso te entregar os tesouros verdadeiros? Se você não é fiel com as coisas desta terra e com as riquezas injustas desta terra, como que eu posso colocar nas tuas mãos os maiores tesouros, a riqueza verdadeira? E quando Jesus está falando desse assunto, no que tange a mordomia, a infidelidade, é o uso injusto do dinheiro que nem é nosso, nós não levamos absolutamente nada daqui. Você sabe muito bem, porque você já foi em algum velório e você nunca viu ninguém, rico ou pobre, levar nem a roupa que você usa, que nem é você que escolhe, você leva. Se 5 anos depois, 7 anos depois, abrirem o túmulo seu, vai ter um monte de osso e um monte de roupa velha, trapos. Mas o homem luta desesperadamente durante toda a sua vida para possuir dinheiro. Pastor, então é errado ter dinheiro? Não é errado. O problema é o que nós fazemos com o dinheiro. O problema é o que o dinheiro significa para cada um de nós. O jovem rico chegou em Jesus e falou: Senhor,
o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele e falou: guarde os mandamentos. Ele falou: desde a minha meninice, eu tenho guardado, tenho honrado pai e mãe, não mato, não cobiço. Falou tudo para Jesus, e Jesus olhou para ele e falou: se queres ser perfeito, pega tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Mas a Bíblia diz que como ele era dono de muitas posses, ele abaixou a cabeça, se entristeceu e faliu. O problema não é isso. Por quê? Porque, por exemplo, Deus não pediu para Davi deixar tudo. Porque quando Davi estava para perder tudo, ele disse: Senhor, leve o meu palácio, o meu trono, as minhas riquezas, leve tudo que eu tenho, só não tires de mim o teu. Por que Deus não pediu a riqueza de Davi? Porque Davi não se importava com o palácio, e ele não se importava com o ouro, e ele não se importava com riquezas, e ele não se importava com terras. Davi só tinha uma coisa que importava para Davi: o Senhor. Então, se você tiver muito dinheiro, mas Jesus ser o Senhor da tua vida, o dinheiro que você tem, que é dele, será usado da forma como ele te disser. Mas, se o dinheiro que você tem não for de Jesus, for teu, então você vai começar a competir o senhorio de Cristo versus o senhorio das riquezas. Quando você começa a colocar as tuas riquezas acima da sua salvação, quando você começa a colocar o teu bem-estar acima do bem-estar do teu próximo. Por que nós temos uma visão aqui nesta igreja: ninguém ficar com fome? É inadmissível, irmão, que uns comam e outros não. É inadmissível no meio da igreja nós temos uma pessoa passando fome. Não é essa a visão do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Atos que todos pegavam, vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, e era dividido para que todos tivessem provisão. Essa é a visão do Senhor. Mas pastor, então onde está o problema? O problema está na sua relação com o dinheiro, e não o dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e honrar e glorificar a Deus. Você quer ver? Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Nós vamos ler alguns textos. Vamos fundamentar aqui a nossa meditação. Deuteronômio capítulo 8, verso 17. (17 e 18). E digas, vamos ler o 16, que no deserto te sustentou, falando de Deus cuidando do povo dele no deserto, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrares do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza e para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu te testifico contra vós, que certamente perecereis. Do que Deus está falando aqui, pastor? Deus estava falando do povo de Deus que saiu do Egito e que ia entrar na terra prometida, e Deus estava falando: olha, não se esqueça que fui eu que tirei você do Egito. Não se esqueça que fui eu que sustentei você durante esses 40 anos no deserto. E uma coisa muito importante: quando vocês se
enriquecerem. Não diga, não bata no teu peito e diga: eu, com a minha força, enriqueci. É engraçado a vida da igreja. Eu estou na igreja já tem quase 28 anos. E a gente vê, por exemplo, chegar na igreja uma pessoa pobre, desempregada, passando privações e necessidade. E aí ela começa a ler a Bíblia. E ela começa a entender que Deus é dono do ouro e da prata. E é Ele que dá riquezas. E é Ele que abençoa. É Ele que é o provedor. Ele é o Jeová Jireh. E aí você começa, eu vi isso. Eu vejo isso. E aí a pessoa faz igual Jacó: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abrir esta porta de trabalho, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ser um empresário, um empreendedor, um comerciante. Senhor, se o Senhor me abençoar, de tudo eu te darei. A pessoa chama Deus para ser sócio dela. Ela chama Deus para um relacionamento. Você vê nitidamente quando uma pessoa chega na igreja que ela não tem nada, como que ela se apega a Deus e como que ela fala: Deus, me ajuda, por favor, me dê o pão de cada dia, me prospera, alarga minhas tendas, alarga as minhas cordas, me ajuda, Pai, me ajuda a estudar, me ajuda a fazer uma faculdade, me ajuda, Senhor, a entrar naquela empresa. Eu já perdi a conta de quantas pessoas me chamaram e me pediram: pastor, eu tenho um sonho de trabalhar em tal empresa, ora comigo. Pessoas que já fizeram votos, pedindo a Deus uma porta de emprego dos sonhos. Me ajuda, Deus, porque se o Senhor me der, eu vou te dar o dízimo. Você tem noção nesses 28 anos o que eu já vi de gente fazer aliança com Deus? Você tem noção nesses 28 anos do que eu vi de pessoas que chegaram na igreja carecendo de uma cesta básica, de uma ajuda? E aí elas começaram a praticar princípios. E elas começaram a fazer umas alianças com Deus. E elas começaram a dizimar, e a ofertar, e a praticar a generosidade, e a praticar a liberalidade, e a praticar a fidelidade. E aí de repente, Deus começou a abrir portas, e começou a crescer, e Deus abriu. De repente, as coisas começam a ir. Presta atenção no que eu vou te falar. A maioria das pessoas que eu vi chegar na igreja sem nada e que cresceram, se afastaram de Deus depois. Por quê, pastor? Porque depois que ela cresce e depois que ela possui, ela começa a achar: eu trabalhei, eu fiz, e a Bíblia está dizendo em Deuteronômio: olha, quando você adquirir riquezas, não fale que você conseguiu com a força do teu braço, porque isso com certeza não será produtivo. Se você abrir a sua Bíblia no Salmo 62, no verso 10, lá está dizendo assim: se as tuas riquezas aumentares, não ponhais nela o teu coração. Pastor, mas por que Deus está falando isso? Porque o grande problema de pessoas que têm posses é que elas começam a depositar a sua segurança no dinheiro. Eu quero desmanchar este celeiro, aumentar a minha plantação, eu quero guardar muito dinheiro, e eu quero bater no meu peito e dizer: come, bebe e regala-te, ó alma, porque tu tens bens para muitos anos. E aí você começa a depositar a sua segurança naquilo que você tem, e não no Deus que te criou, te guardou e que sustenta você.
Prosperidade não é acúmulo de bens. Prosperidade é alguém que reconhece que Deus supre as suas necessidades. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, você vai, vamos lá abrir, que esse texto é fantástico. 1 Timóteo capítulo 6. Verso 9. Tendo, porém, sustento. Verso 8. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas cobiças loucas, nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O camarada é pobre, miserável, e ele entra na política, e aí ele vira vereador, e ele ganha 1, 2 eleições. Aí, por um motivo do destino, ele se torna deputado estadual, ou deputado federal, ou senador. E aí, quando ele chega em Brasília, ele está exposto a bilhões de reais em negociatas, em acordos. Aí você começa a perceber, não, o dinheiro muda as pessoas. Não, o dinheiro revela as pessoas. O dinheiro revela de fato quem as pessoas são. E o dinheiro revela de fato quem é o seu Deus. Ele mostra para você mesmo que de fato você quer. Por quê? Por que as pessoas, quando enriquecem, pastor, elas mudam, os valores mudam? Porque tem muita gente que quer ser rico, mas não é para a glória de Deus. Tem muita gente que quer ser rico, mas não é para ajudar o próximo. Tem muita gente que quer ser rico, e quando ele começa a possuir muitas riquezas, ele começa a dar lugar aos mais terríveis desejos do oculto da sua alma. E o egoísmo. Homens que são capazes, mulheres que são capazes de comprar bolsas que custam 20, 30 mil reais, e comprar carros e motos e casas de milhões, mas são incapazes de ajudar o próximo. São incapazes de ajudar às vezes a sua própria família. Eu conheço gente que tem dinheiro e que não ajuda a sua própria família. E se você pedir uma ajuda para este homem ou esta mulher, ele se ofende. É meu dinheiro. Você não tem nada a ver com o meu dinheiro. Fui eu que trabalhei, fui eu que conquistei. É meu dinheiro e eu gasto ele do jeito que eu quiser. Prostituições, loucuras, viagens, bebidas, festas. Dinheiro é meu, eu posso, eu tenho dinheiro, eu conquistei. Irmãos, o problema não é o dinheiro. O problema é que há pessoas que, quando têm dinheiro, elas não entendem que estão no mundo, que não pertencem ao mundo, e que na hora que elas morrerem, elas não vão levar nada. E ao invés de usar o dinheiro desta terra, porque o dinheiro é da terra, para glorificar a Deus e para arrumar, olha o que a Bíblia diz: você precisa pegar o dinheiro desta terra e converter ele para a moeda do céu. E como é que eu converto, pastor, o dinheiro da terra e amontou tesouros no céu? É isso que a Bíblia está dizendo. Você está com esse monte de dinheiro aqui na terra, esse dinheiro da terra não entra no céu.
Mas a Bíblia ensina você como é que você vai na casa de câmbio de Deus e converte dinheiro da terra em dinheiro do céu. Pastor, então como é que eu faço? Quando você usa os bens desta terra para glorificar a Deus, para honrar a Deus, e quando você usa o dinheiro desta terra para ajudar o teu semelhante, para fazer o bem, para cuidar de pessoas, para abençoar vidas e famílias, aí você converte o dinheiro da terra no dinheiro do céu. Aí você pega os tesouros desta terra e você começa a depositar ele lá no céu, na sua conta celestial. Qual que é o problema do dinheiro? A pessoa chega na igreja, não tem nada, ela se apega em Deus e fala: Deus me ajuda. Mas quando ela ganha dinheiro, a relação dela com Deus muda, a relação dela com a igreja muda, a relação dela com as pessoas que estão ao redor dela muda, a relação dela com a família muda. Por quê, pastor? Porque existe uma diferença entre preço e valor. Deus não tem problema com dinheiro, desde que o dinheiro agregue a você valor. Deus tem problema com dinheiro na minha vida e na sua vida, quando o dinheiro está relacionado a preço. Valor tem a ver com benefício. Valor tem a ver com sentimentos. Valor, imagina você ter muito dinheiro e você poder ajudar pessoas. Imagina você ter muito dinheiro e poder socorrer uma pessoa que está enferma. Imagina você ter muito dinheiro e poder ajudar centenas de pessoas. Comprar aquelas meninas que são estupradas lá no Oriente, lá na Tailândia e em outros lugares da Arábia, lá onde meninas são vendidas para prostituição com 2, 3, 4, 5, 6 anos de vida, e aos 7 anos elas não servem e são jogadas para morrer na sarjeta, e você pode ir lá e comprar, porque elas são vendidas como uma mercadoria. Isso é muito bom. Ajudar, cuidar do seu semelhante, é para isso que serve o dinheiro. Dinheiro existe para que você possa trocar, que você possa trocar valores e não preços. Eu poderia ficar te dando exemplo de várias coisas que pessoas que têm dinheiro fazem, porque entenderam para que serve o dinheiro. Mas quem tem dinheiro? Abre a sua Bíblia em Provérbios 17, que eu vou te dar uma base bíblica sobre isso. Provérbios 17 verso 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em outras traduções diz diferente. Do que adianta você dar dinheiro para o tolo? O que ele vai fazer com o dinheiro? Ele vai comprar sabedoria? Irmão, o que adianta você dar dinheiro para uma pessoa que não tem entendimento? Se você recebesse hoje, por algum milagre do céu, uma quantia grande de dinheiro, o que você faria? O que você faria se Deus, por algum motivo, fizesse chegar às tuas mãos uma quantia relevante e significativa de dinheiro? O que você faria? Quais seriam os seus passos? Entende o que a Bíblia está dizendo? Quando você lê Provérbios 17 e 16, de que serve o dinheiro na mão do tolo, irmão? Presta atenção. A prova física do que eu estou te dizendo: a maioria das pessoas que ganharam na loto,
A maioria das pessoas que ganharam prêmios de BBB, de reality show, de fazenda, desses negócios aí que você sabe que tem prêmios, a maioria das pessoas que receberam heranças, perderam tudo. Porque se você der muito dinheiro para uma pessoa pobre, ela vai viver durante 4, 5, 6 anos babescamente, de uma forma dissoluta, muito louca. Lembra do filho pródigo? Que recebeu a herança dele e gastou tudo na farra. E quando eu falo pobre aqui, eu não estou falando de gente que não tem dinheiro, porque a Bíblia não chama pobre de pessoas que não têm dinheiro. A Bíblia chama pobre pessoas improdutivas. Se você pegar e der dinheiro para uma pessoa pobre, ela vai pegar tudo que você der e ela vai torrar, e ela vai viver 2, 3, 4, 5 anos igual um louco, fazendo tudo que até loucura. Mas se você der dinheiro para uma pessoa sábia, ela vai multiplicar aquele dinheiro, e ela vai melhorar a sua própria vida, e ela vai melhorar a vida de quem está ao seu redor, e ela vai honrar a Deus, ela vai fazer coisas que glorificam o nome de Deus, ele vai honrar. Por isso que a Bíblia está dizendo que se você der dinheiro na mão de um tolo, ele vai torrar tudo. Olha para o seu entorno, talvez você conheça pessoas que cresceram absurdamente e no final da sua vida foram pedir favores. O problema não é o dinheiro, irmãos. Quisera Deus tivesse muitas pessoas na terra que realmente entendem o valor do dinheiro. Não, pastor, mas olha, se eu ganhar, porque quando se fala de dinheiro nós temos alguns problemas. Por exemplo, a pessoa que não tem dinheiro, ela pensa assim: eu não faço, pastor, eu não faço mais, porque eu não tenho. Isso é mentira. Não, mas se eu tivesse, conversa. Você sabe quais são as pessoas que mais ajudam a igreja? Pergunta para minha secretária, para o meu tesoureiro, que você vai descobrir. Porque tem a ver com sentimentos internos. Pastor, eu queria dar um dízimo de 10 mil reais. Se eu ganhasse 100 mil reais, pastor, eu ia dar 10 mil de dízimo. Não vai, irmão. A minha Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito quem não é fiel em 100, não é fiel em 1000. Quem não é fiel em 1000, não é fiel em 10 mil. Quem não é fiel em 10 mil, não vai ser fiel em 100 mil. E quem não é fiel em 100 mil, nunca será fiel em 1 milhão. Porque tem a ver com o senhorio. Por isso que Jesus fala lá em Mateus: olha, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. E Deus não está falando do dinheiro, Deus está falando da tua relação com o dinheiro. A viuvinha de Marcos 12, 41 a 44, fala daquela passagem da viúva pobre que entrou no templo para adorar. E a Bíblia diz que Jesus foi lá na porta, na frente do gasofilácio. E a Bíblia diz lá em Marcos 12 que Jesus observava como as pessoas lançavam as suas ofertas no gasofilácio. E a Bíblia diz que os ricos davam grandes quantias, mas uma mulher chamou a atenção de Jesus, porque ela tinha 2 moedinhas. E ela depositou no gasofilácio. E Jesus para o culto e fala: quem deu mais? Aí falaram: ué, os ricos, Senhor. Olha a quantidade de dinheiro. Jesus falou: não, quem deu mais foi essa mulher. Eu me lembro como se fosse hoje, eu acho que eu já até contei aqui, vou falar de novo. Eu estava pastoreando a Nazarene de Jaú, e
quem anda perto de mim sabe o extremo prazer que eu tenho de cuidar da casa do Senhor, de investir na casa do Senhor. É um prazer que eu não sei nem te explicar. E eu tinha um desejo de ter um teclado lá, comprar um teclado bom. Não era o melhor das galáxias não, mas era um teclado bom. Custava R$ 1.800 na época, um Yamaha, semi-profissional. E eu tinha uma igreja lá com mais de 180 membros na época. Uma boa igreja. E eu cheguei lá com a inocência do meu coração e falei para a igreja: irmãos, vamos comprar um teclado? Melhorar o louvor. Acabou o culto, ninguém falou nada. Segunda-feira ninguém falou nada. Terça-feira teve outro culto, ninguém falou nada. Na quarta-feira eu fui pregar na Nazaré de Pederneiras. E o pastor de lá me perguntou, e ele tinha uma igreja com 600 membros. E ele me perguntou: Julião, como é que está lá? Quais são os seus projetos? Eu falei: rapaz, eu queria comprar um teclado para a igreja. Quanto que é? 1.800. Vamos falar na igreja aqui, se alguém quiser ofertar o teclado eu vou liberar. Aí ele falou, e um rapaz veio até mim com um envelope daquele amarelo, enroladinho assim, parecendo um tubinho. E com lágrimas, chorando aos prantos, me disse: pastor, Deus é testemunha que eu gostaria de dar o teclado, mas eu não tenho. Tudo que eu tenho são essas pequenas moedas. E eu me lembrei na hora da viúva pobre. Abracei ele, chorei e falei: filho, tudo que eu precisava era dessas moedas. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o envelope, tinha R$1,80. No outro dia eu fui na loja de instrumentos, comprei o teclado à vista. E ele falou: vou dividir para o senhor em 3 vezes o preço à vista. Pode ser. Dei 3 cheques meu. Domingo, quando a igreja chegou, o que estava no teclado? Lá no altar, o teclado novo. E a igreja ficou extremamente feliz. E aí, chorando em lágrimas, eu disse: eu falei para vocês e ninguém aqui me procurou. Um rapaz muito pobre deu R$1,80 de oferta com lágrimas. E eu me lembro até hoje o dia esse dia e qual foi o tema da pregação. Eu preguei naquele domingo: quem se importa? E eu tenho guardado essa mensagem. Quem se importa? Porque ele com R$1,80 chorando se importava com o teclado da casa de Deus. Mas os meus membros, com mais de 180 membros, ninguém se importou. Quando terminou o culto, as pessoas da minha igreja deram ofertas que cobriam o valor do teclado. E aí você fala: o senhor se alegrou? Não, não me alegrei. Por quê? Porque não era essa a realidade que eu estava buscando do meu povo. Eu poderia ficar te contando histórias. Essa semana, segunda-feira, recebi uma chamada de vídeo, 10 horas da noite. A chamada terminou quase meia-noite. E no final da chamada, uma ovelha que já foi minha, que eu já pastoreei nesse mundão aí, falou: pastor, o senhor tem algum projeto? Para que serve o dinheiro? O senhor tem algum projeto? O senhor quer abrir alguma igreja? Eu falei: filho, eu não posso abrir igreja agora, mas eu tenho um projeto. Eu quero melhorar a parte de vídeo da igreja, gravações. Preciso montar um bom computador, fazer edição, comprar uma filmadora ou alguma coisa que permita nós sairmos do nível do celular e passarmos para um nível melhor. Quanto que fica? Eu falei: irmão, eu acho que uns 10 mil. Ele falou: vou dar. Eu vou dar. Aí você pode pensar: mas ele deu porque ele tem. Ele tem porque ele dá. É isso que a Bíblia fala. Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho? Ele deu porque ele tinha, ou ele tem porque ele dá para Deus?
Porque é disso que a Bíblia está falando. Mas bem-aventurado é quem? Ou é quem recebe? De quem é tudo? De Deus. De quem é tudo? De Deus, pastor. E o que é que nós somos? Mordomos, Senhor. Pastor, me lembro uma vez quando eu pastoreava Nazaré de Várzea Grande. Eu queria uma Kombi para fazer a obra, porque nós estávamos evangelizando um sítio e haviam 7 pessoas que eram deficientes mentais. Eles conversavam tudo, mas eles tinham um grau de deficiência. E o senhor que ia na igreja tinha um carro que levava 5 pessoas. Então ia ele, a velhinha dele, era um senhor já, e ele levava, cada culto levava 2, 3, porque tinha as crianças. E aí a gente ia lá de carro, o carro da pastora, e buscava o resto. Dava 2 viagens. Quando terminava o culto tinha que levar, e não era perto. Aí eu chamei a igreja e falei assim: irmãos, vamos orar a Deus para que Deus nos dê uma Kombi. Alguns riram, falaram: meu pastor é louco. Mas naquela semana o irmão lá de São Paulo, que já foi minha ovelha: pastor, fiquei sabendo que o senhor quer uma Kombi. Para quê? Expliquei. Quanto custa? Entre 28 e 32 mil reais. Pode procurar que eu vou ofertar. E não vou ofertar para a igreja, vou ofertar na sua vida, porque eu sei que aonde o senhor for, eu sei para que essa Kombi será usada. O senhor é mordomo da Kombi. E eu, como conhecedor da palavra, já entendi o que ele estava dizendo. A Kombi não é sua, ela é do... E o senhor é o que dela? Mordomo. Achei a Kombi, liguei para ele, falei: querido, achei a Kombi. Quanto? 28 mil. Ele transferiu para mim e eu comprei a Kombi. E é a Kombi que eu tenho até hoje, a nossa missionária. Entenderam isso? Ah, mas pastor, ele deu a Kombi para o senhor porque ele é rico. Não é assim que funciona. Ele deu porque é um homem que entendeu para que serve o dinheiro. Porque nós não vamos levar nada. Porque se nós não entendemos a relação que nós temos que ter com o dinheiro, quando nós ganharmos dinheiro, sabe o que vai acontecer com o nosso coração? Nós vamos nos desviar do Senhor. É isso que Timóteo está dizendo. Não queiram muito de vós serem ricos. Sabe por quê? Porque nem todo mundo pode ser rico. Porque muito cristão que eu conheço, se ficar rico, se desvia do Senhor, se desvia da vontade do Senhor, se desvia da dependência do Senhor. Qual é o problema então do dinheiro? Ou o que está atrás do dinheiro? Ganância. Você sabe o que é ganância? Desejo egoísta, intenso por alguma coisa para si. A Bíblia conta os gananciosos, porque o dinheiro não é nosso. O dinheiro é do Senhor. O que nós somos? Mordomos. Então nós não podemos ser gananciosos, porque tudo que nós temos vem de Deus e é para Deus. O que Deus, o que tem na Bíblia atrás do dinheiro? Ambição. E ambição no bom sentido, de querer crescer, de querer estudar, de querer ser alguém melhor, é boa. Mas a ambição, o forte desejo de conseguir alguma coisa, ou de fazer algo, e este algo não é para a glória de Deus, e nem para ajudar o próximo, é uma ambição demoníaca, diabólica. Qual que é o outro problema que está atrás do dinheiro? Avareza. Característica de alguém que tem apego excessivo ao dinheiro. Eu tive uma ovelha, não vou falar onde, e ele
punha dinheiro no banco e não pagava as contas dele. Aí eu fiquei sabendo disso. Chamei a esposa dele. Falei, filho, qual que é o problema dele? Ela começou a rir. Ela falou, pastor, se eu falar para o senhor vai bater no meu marido. Irmãos, ele tinha o dinheiro estava no banco, mas ele não pagava as contas dele. Aí ele só pagava em cima de cobrança. Era um rolo, mas ele tinha o dinheiro. Aí eu chamei a mulher e falei, mas qual que é o problema? Ela falou, pastor, ele tem prazer de acordar de manhã, abrir a conta dele e ter dinheiro lá. Falei, mas ele não tem que pagar água, pagar luz? Ela falou, eu sei disso, pastor, todo mundo normal sabe disso, mas ele não. Isso é avareza. Avareza é a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, a avareza ao dinheiro é como o pecado de idolatria, porque a pessoa faz do dinheiro o seu ídolo, o seu Deus. Qual que é o problema que está por trás do dinheiro, pastor? Consumismo. Sabe o que é consumismo? É você comprar coisas que você não precisa. É você consumir de forma excessiva produtos e serviços que você não precisa. E qual que é o problema disso tudo? É porque Satanás, ele quer tirar Deus do lugar dele. E ele quer colocar qualquer coisa no coração do homem. E o diabo sabe que o dinheiro traz poder, que o dinheiro traz autoestima, que o dinheiro traz um monte de coisas. E o principal, o dinheiro tira do nosso coração dependência. Quando você tem muito dinheiro, você nem precisa orar. E quando você tem muito dinheiro, você nem precisa jejuar. E quando você tem muito dinheiro, você nem precisa depender de Deus, porque você olha na tua conta, em tudo que você tem, e você descansa naquela certeza: estou tranquilo. A ambição, a avareza, a ganância, o consumismo, o endividamento, você querer ser alguém, você olha, motos, carros, casas, roupas, tudo isso faz parte de uma questão espiritual que está envolvida na questão do dinheiro. O egoísmo. E o contraponto disso na Bíblia? Generosidade. A Bíblia diz que uma vez o anjo do Senhor visitou um homem por causa das suas muitas ofertas, das suas muitas esmolas. Você encontra um contraponto da ambição, da avareza, da ganância, do consumismo. Você às vezes vê homens e mulheres gastando dinheiro a rodo com coisas que são para si e que não tem nenhum sentido, e às vezes tem tanta dificuldade de honrar a Deus ou cuidar do próximo, uma dor absurda. Quando tem que pôr a mão no bolso para ajudar uma pessoa, dói. Quando tem que pôr a mão no bolso para honrar a Deus, dói. Quando tem que pôr a mão no bolso para poder glorificar a Deus, fazer obra missionária, ajudar pessoas, não. Qual é o contraponto de Deus em relação ao dinheiro? Generosidade, liberalidade, desprendimento, mordomia. Eu vou deixar claro para você, igreja, que é meu dever te ensinar. Deus não tem problema com dinheiro, porque vários servos dele foram riquíssimos. O problema do dinheiro não é o dinheiro, é o que o dinheiro pode trazer, é o que o dinheiro pode fazer. E isso é problema. Ser ou ter? Quando ter é mais importante do que o ser, então se perdeu a função. Do que adianta o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a Bíblia. O que adianta você ter tudo e ir para o inferno? Do que adianta você ter tudo e ser honrado pelos homens, se no final da tua vida, Jesus contou a parábola do rico e do mendigo. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. Do que adianta riquezas desta terra, se no final da nossa vida nós não vamos entrar com Cristo nas regiões celestiais? Muito mais importante do que preço é valor das coisas. É o valor, irmão. O preço é o que você mensura. Isso custa 10, isso custa 20, isso custa 30, isso custa 100. Eu vou te contar uma experiência. Quando nós terminamos de colocar a poltrona dessa igreja, nós pagamos na época acho que 28 mil reais, se não estou enganado, 28 mil, 29 mil. E uma criança veio ao culto com os pais, pegou uma chave e riscou a poltrona, uma das poltronas. E eu fiquei extremamente dolorido. Aí a pessoa falou, mas por causa da poltrona? Eu falei, não, é pelo valor que ela tem. Não, mas não é o dinheiro, não é o valor do dinheiro, é o valor. Valor e preço são coisas distintas. Quando você entende a diferença entre valor e preço, a sua relação com o dinheiro muda. É por isso que eu quero falar uma coisa para você. Eu poderia falar para você sobre dízimos e ofertas. Eu poderia falar para você sobre mordomia, administração. Mas a questão é muito mais profunda. A questão é o senhorio de Deus ou o senhorio do dinheiro. E eu garanto para você, porque eu tenho ovelha de todas as classes sociais. Eu já estive sentado na casa de pessoas muito simples, comendo arroz com salsicha. E eu já estive em casas milionárias, de mansões, que tem comida lá que eu nunca vi falar. Eu sei, eu já estive em classe média alta, classe média baixa. Eu já estive em restaurantes onde cada pessoa é 120 reais, 150 reais, 200 reais por pessoa. Mas já estive também comendo um prato feito com uma pessoa que era 10ão PF. Valor e preço são coisas diferentes. E eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Porque nem Satanás tem tanto poder na vida do homem quanto o dinheiro tem. Você está pensando que Satanás tem todo esse poder? Quantas pessoas você conhece no mundo que são satanistas? Ou quantas pessoas você conhece que adoram a Satanás? O número é... Mas quantas pessoas você conhece no mundo que dão a própria vida, a própria família, destroem qualquer coisa por causa do dinheiro? Por que o Senhor disse, ou você serve a Deus ou às riquezas? Mas preste atenção, Jesus não estava falando do dinheiro, porque as pessoas confundem isso. A Bíblia diz que quando Davi estava para morrer, ele preparou ofertas e mais ofertas de madeira, de ouro, de prata, de tecidos. Ele fez ele levantou uma oferta gigantesca. Uma pessoa rica pode realizar muitas coisas, inclusive ela pode glorificar a Deus. Se você conhece um homem muito rico que atribui a sua riqueza a Deus, sabe o que ele vai falar? Deus me deu sabedoria, Deus me deu graça, Deus me deu capacidade, eu vou fazer um culto para agradecer a Deus.
Esse irmão que me ofertou 10 mil reais para montar o computador, todos os dias, tem culto na empresa dele. Todos os dias. E detalhe, não tem hora. Quem vai trabalhar com ele já sabe que se ele falar culto, todo mundo para o que estiver fazendo, inclusive os clientes param de ser atendidos e entram para uma sala onde tem culto, ou eles ficam do lado de fora esperando. Eu já preguei inúmeras vezes na empresa desse irmão. Uma vez eu cheguei lá, quando ele me viu, ele falou: meu pastor, culto! Todo mundo para e vai para a sala. E lá na sala dele tem violão. Sala dele não, a sala de culto. E aí entra todo mundo. E eu já vi centenas de pessoas aceitarem a Jesus naquele lugar. Clientes, fornecedores. Porque é um homem que entendeu o porquê e o para quê da vida. Você entende isso? Quando ele começou a vida dele, ele tinha 300 reais no bolso. Agora, o ano passado, ele construiu uma casa de 1,5 milhão de reais. E pagou à vista, sem financiamento. Mas lá na casa dele tem sala para culto. Mandou fazer. E ele mora num condomínio de alto luxo. E faz culto lá dentro, para milionários igual ele. E eu já fui lá e já vi. E o que ele faz lá? Culto. E o que ele prega? Jesus. E sabe o que ele fala para os milionários do condomínio dele? Jesus me deu tudo. E um homem milionário que tem várias empresas, não falta culto. Um homem milionário que tem várias empresas, é diácono, porteiro da igreja. Depois que ele passou a pregar, quando ele começou a andar comigo, e ele usufruiu de uma coisa que a maioria das minhas ovelhas não ligam. Ele colou em mim e aprendeu a pregar, aprendeu a doutrina e aprendeu a palavra. E hoje ele prega em muitos lugares. Para que serve o dinheiro? Se nós não vamos levar dessa terra. Para que serve o dinheiro? Se nós entendermos isso, nós vamos ter uma outra dimensão. Se nós compreendermos isso, a diferença e o entendimento de que tudo que nós temos vem do Senhor, é para a glória do Senhor. E este é o motivo porque tem muito crente pobre e porque tem muito crente que não pode ter dinheiro. Se você entrar na internet e procurar a lista dos 12 homens mais ricos do mundo, tem um indiano, tem um chinês, tem um russo e o resto é americano. Sabe qual é o maior país que investe em missões do mundo? Estados Unidos. O americano investe pesado na obra missionária. Por isso que ele é o país mais rico do mundo. Qual é a primeira potência do mundo? Estados Unidos. Qual é o país que mais investe em obra missionária? Estados Unidos. Qual é o país que mais abriu igrejas no mundo? Estados Unidos. Então você precisa ter um entendimento que existe uma questão espiritual que envolve o dinheiro. Não o dinheiro em si, mas como nós vamos nos relacionar com o dinheiro. Um dia me falaram assim: pastor, dízimos e ofertas é coisa da lei. Eu falei: é verdade.
Na graça, o dízimo é o mínimo. E você tem que dar aquilo que o Espírito Santo te mandar. Falei, Se o Espírito Santo mandar você dar um valor, você vai dar o valor. Mas que existem algumas pessoas que usam essa doutrina e o Espírito Santo só manda dar R$2, R$5. É engraçado isso. Eu conheço homens que realmente não dão dízimo. Eles dão aquilo que o Espírito Santo manda. E eu tenho uma notícia para te dar. O valor que Deus manda aqueles homens dar de oferta e de dízimos, a maioria de nós aqui nunca faríamos. Por isso que a gente precisa pensar uma coisa sobre dinheiro. Primeiro, que tudo é dele. Segundo, que nós somos mordomos. Terceiro, que o dinheiro dessa terra não serve para o céu. E eu poderia ler 2.300 versículos para você, e iam provar para você, com A mais B, que o problema não é o dinheiro em si, mas são as coisas que envolvem o dinheiro. A pandemia mostrou um monte de coisas, sabia? Por exemplo, pessoas que têm milhões e não podem viajar. Pessoas que têm milhões e não podem comprar ar. Pessoas que têm milhões e não podem comprar saúde. Nós precisamos pensar bem essa questão, queridos, para que nós sejamos mordomos fiéis do Senhor e não tenhamos uma relação doentia com o dinheiro, que acaba nos afastando do propósito do Senhor, que acaba nos afastando do propósito de Deus. Que Deus nos dê sabedoria. E se você estiver de fato interessado nesse assunto, você tem 2.300 versículos para ler, para entender o que de fato Deus quer de nós no que tange a nossa vida financeira. Não é valor que importa para Deus. Deus não quer que a gente dê sobras para Ele. Ah, pastor, eu não dei o dízimo porque esse mês não sobrou. Nunca vai sobrar, porque Satanás sabe. A nossa vida com Deus está relacionada em primícias e honra. E você precisa entender isso. Por que Deus pede para a gente dar para Ele? Porque Deus quer quebrar o domínio do dinheiro no nosso coração. E a única coisa que eu sei que faz o nosso coração doer no que tange a dinheiro é quando você tem que dar. Eu me lembro quando eu dei o meu primeiro relógio. Quem anda perto de mim sabe que eu já dei vários, e relógios caros. Mas eu me lembro quando eu dei o meu primeiro relógio, ele custava R$400, e foi uma dor estranha. E eu dei o relógio de oferta na igreja e eu senti uma coisa esquisita, um apego. Mas eu dei, porque eu não queria aquela escravidão no meu coração de apego às coisas. Na mesma semana eu ganhei um outro relógio. Passou uns dias, eu dei o relógio, ganhei um outro relógio. Passou uns dias, eu dei o relógio, ganhei um outro relógio. Aí eu dei o relógio, ganhei um outro relógio. Dei um relógio, ganhei outro relógio. E quando mais relógio eu dava, mais relógio eu ganhava. E através de relógios eu entendi o que o reino de Deus fala. Dá, e dá-se-vos boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. E para a gente encerrar a mensagem dessa noite, você precisa entender que você não pode ser dominado por riquezas, ou por ouro, ou por prata, ou por coisas. E enquanto o nosso coração estiver preso nessa estrutura, nós nunca seremos prósperos de verdade como Deus quer. E isso independe da quantidade de dinheiro que você tem.
Porque lá no fundo de tudo, a questão é: eu confio em Deus ou eu confio no que eu tenho? E eu tenho uma notícia para você: se nós formos sinceros, nós vamos descobrir que nós somos muito apegados às coisas. Muito. E este é um dos problemas que travam a nossa vida financeira. Vamos ficar em pé. Pastor, quer dizer que se eu orar e jejuar, esse domínio vai quebrar? Não vai. Quer dizer que se eu orar, chorar, me quebrantar, pastor, vai mudar? Não vai. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que dar. E eu não vou te falar o que você vai dar, como você vai dar. A Bíblia já fala isso, mas eu aprendi pela minha própria vida. Quando você dá alguma coisa que te custa, irmão, presta atenção. Não, pastor, eu sou desprendido. Você é desprendido com as coisas que você não gosta. Pastor, eu não tenho problema nenhum de dar camisa, eu dou. Ah, meu irmão, o que liberta você não é as coisas que você não liga. Experimente dar para alguém, para Deus ou para a igreja, algo que você goste. Eu já dei camisa, sapato, terno, tudo. Mas experimente dar alguma coisa que você de fato goste, para você ver do que eu estou te falando. Eu já dei um carro para uma pessoa. É um negócio esquisito. É um negócio esquisito quando você dá algo que você gosta, de verdade. Parece que quebra dentro de você um negócio. Nós não temos dificuldades de dar coisas, mas eu quero ver você dar coisas que te doam. Dê alguma coisa que te dói, para você ver, e um dia você vai falar: pastor Júlio, eu entendi o que o senhor estava falando. Seja o que for, mas algo que realmente realmente tenha valor para você. Não é preço, valor. Dê para alguém, e você vai ver do que nós estamos falando nessa guerra. É uma coisa estranha que é dentro do nosso coração. É um apego, irmãos. É um negócio assim, ó, que só Deus para dar graça. Pastor, mas vale a pena? Vale. Porque quando você se liberta disso, eu falo para vocês da minha própria vida financeira. Durante muitos anos dentro da igreja, pregando o evangelho, servindo a Deus, eu travava uma batalha dentro do meu coração, na dependência do Senhor. E Deus me permitiu perder quase tudo. E quando eu não tinha nada, que eu precisava de uma cesta básica para comer, Deus me disse assim: você precisa aprender a depender de mim. E nós temos muita dificuldade de depender do Senhor. E quando nós temos oportunidade, nós temos uma vontade de guardar, de possuir, de ter. E isso impede a nossa vida de crescer. Amém?